Paz de Deus, Shalom, paz do Senhor Jesus Cristo, meus caros irmãos. Hoje nós não vamos pregar a palavra, apenas eu quero dar uma explicação a respeito, com a ajuda de Deus e a direção do Espírito Santo. Eu peço ao Senhor que me ilumine para me dar uma explicação também a respeito de aos Hebreus, livro de aos Hebreus, do capítulo 10, ok? Nós vamos fazer a leitura, depois vou dar uma explicação. E dentro de alguns dias teremos também leitura bíblica, apenas com leitura, porém está marcado para amanhã, mas me parece que eu vou ter que ir ao médico. Vamos ver. Se tiver que ir ao médico, então não vou poder estar marcado com o nosso irmão. Todavia, me ligaram para mim ir ao médico. Todavia eu vou ver se é amanhã mesmo, não é? Ou se vai dar tempo, porque provavelmente eu vou de manhã, não sei. Vou ter que ficar por lá, eu não sei. Deus sabe. Todavia, peço oração. Vamos ler então, com a ajuda de Deus, aos Hebreus, capítulo 10. Mas antes eu vou fazer uma pequena oração. Nosso Deus e nosso Pai, queira ser conosco, para que aqueles que ouvirem possam entender e que tudo possa ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre em eterno. Amém e amém. Irmãos, uma leitura e uma explicação. Não é uma pregação de palavra, ok? Então vamos iniciar capítulo 10 de aos Hebreus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz a comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelos pecados não te agradaram. Então disse, eis aqui, venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita em nós. Assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Também o Espírito nos testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com ele, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação para o pecado. Agora fala da exortação e perseverança na fé, ou perseverar na fé. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote à casa de Deus. Cheguemo-lo com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa comum congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e o ardor do fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto maior castigo cuidais, que vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Já bem, irmão, aqui está falando de um pecado que faz agravo ao Espírito da graça, quer dizer, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Voltar para aquilo que era no sentido da religiosidade, negando a fé. Aí depois, como volta de novo, não é? Bom, mas nós vamos explicar isso. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, e o reino da coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de seres iluminados, suportaste grande combate e aflições. Em partes fostes feitos espetáculos, com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões. Com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e há de vir. E virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Somente até aqui, irmãos. Bom, irmãos, aqui no capítulo 10 do livro de Hebreus, observando aqui, nós vamos ver que o autor desse livro, ele aborda, irmãos, esse livro, alguns dizem que foi Paulo, porém não é constatado que foi Paulo. Foi um dos apóstolos que nós não conhecemos. Alguns historiadores e escritores, olhando a forma de saudação, definem que não foi Paulo, porque Paulo, em todas as suas cartas, ele deixava primeiro uma saudação, graça e paz, e assim por diante. Aqui, nesse livro, se nós olharmos o primeiro capítulo, nós vamos encontrar. Então, mas o importante é que está escrito aqui, direcionado pelo Espírito Santo, para a nossa fé, e seja mantida de acordo com os princípios cristocêntricos, irmãos. Porque aqui vai abordar 3 temas, certo? O sacrifício perfeito de Cristo, a exortação a perseverar e a comunhão dos santos e a advertência contra o pecado deliberado. E tudo isso é escrito para encorajar os cristãos hebreus que estavam enfrentando perseguições, pressões para retornar ao judaísmo ou misturar a lei com o evangelho. Vocês estão entendendo? No sentido, assim, de toda a lei. Claro que nós sabemos que tem os 10 mandamentos que nós cumprimos eles. Todavia, aqui não se fala dos 10 mandamentos. Aqui eles queriam que se circuncidasse e outras coisas mais
que não há necessidade para os gentios, ok, irmão? Para nós não há necessidade alguma, e nem para eles também, porque depois que foi circuncidado em Cristo, quer dizer, na cruz, já não há mais necessidade de ser circuncidado, ok? Agora, a pessoa precisa de ser circuncidada, alguma coisa, tudo bem. Ou porque, às vezes, é uma tradição da família. Aqui não estou falando nisso. Estou falando para a salvação. Vamos tirar esse contexto e vamos pensar na salvação. Não há necessidade disso para a salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Nós já fomos libertos do peso de muitas coisas que, na verdade, nós não teríamos condições de carregar. Agora, tudo que Deus prepara para nós é fácil de levar, porque Ele mesmo nos dá condições. Então, quando eu falo isso, não estou me referindo aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é algo que devemos sempre respeitar, ok? Aqui fala sobre o sacrifício de Cristo e a nova aliança, porque eles levavam sempre sacrifícios e não adiantava, mas quando veio Cristo, ele foi o único sacrifício. Bom, eu vou explicar. O autor aqui explica que a lei de Moisés e seus sacrifícios era uma sombra da realidade que viria com Cristo. Eles eram insuficientes para tirar o pecado de forma definitiva. Tinha sempre que levar uma ovelhinha lá, tá entendendo, irmãos? Mas apontava para um sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Isso era permitido por Deus para apontar um sacrifício perfeito, representando que um dia viria o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Ok, irmãos? Deu para entender bem claro? Nós não estamos falando contra a lei, pelo amor de Deus. Nós estamos falando a respeito do sacrifício do primogênito Filho de Deus, do unigênito Filho de Deus e primogênito dentre os mortos, que foi o primeiro que ressuscitou para a salvação da nossa alma. Não tem outro, só ele, tá bom? E no versículo 1 e 4, os sacrifícios repetidos, irmãos, não traziam purificação. Vocês podem procurar, né? Pega o versículo 1 e 4 aqui desse livro e observa. Os sacrifícios repetidos não traziam purificação. Essa purificação completa não trazia, certo, irmão? Eles lembravam os pecados, mas não os removia de forma permanente. No versículo 5 ao versículo 10, Jesus Cristo cumpriu a vontade de Deus oferecendo o seu corpo como sacrifício. Certo? Pode observar. Então, irmãos, ele cumpriu ali o verdadeiro sacrifício. Ele se entregou a si mesmo. O único sacrifício perfeito que aboliu o sistema cerimonial da lei. Os irmãos estão entendendo que parte de lei que eu estou falando aqui? Nós não vamos oferecer sacrifícios, mas não vamos deixar de guardar os 10 mandamentos. Agora, sacrifícios cerimoniais não precisa mais, pelo amor de Deus. Nenhum tipo de sacrifício cerimonial, além de ser pesado para nós, não há necessidade disso. Isso é negar, isso é um pecado, isso é negar que Jesus Cristo... Isso, Paulo exortou lá atrás, que é impossível que aquele que fizer isso tenha direito. Ele está negando a Jesus Cristo e o Espírito Santo. Eu vou ser mais suave, mas vocês vão entender, tá? Glória ao nome santo do Senhor. Porque quando fala ali que é... Bom, eu vou chegar até lá. Bom, para mim não perder o contexto aqui, tá? Então ele assumiu o nosso pecado, ofereceu o seu corpo como sacrifício perfeito e aboliu o sistema cerimonial da lei. Cerimonial, certo? Versículo 11 ao 14. Enquanto os sacerdotes terrenos ofereciam sacrifícios continuamente, tá? Jesus ofereceu o seu uma única vez, certo? E o que aconteceu? E se assentou à direita de Deus, indicando que sua obra estava consumada, no sentido de perdão de pecados, como nós hoje conhecemos, entende? E no versículo 15 ao 18, se nós observarmos esses versículos aqui, o Espírito Santo confirma, então, a nova aliança. Deus escreve suas leis agora no coração dos crentes e os pecados são totalmente perdoados
e não há mais necessidade de nenhum sacrifício, de ovelha, de carneiro. Acabou. Está entendendo, irmãos? Porque o Senhor Jesus ali cumpriu, rasgou o véu do templo, e o Senhor Jesus, então, foi crucificado e depois ressuscitou no terceiro dia. Então, devemos confiar plenamente nesse sacrifício de Cristo, irmão. Ele é suficiente para nos purificar de todos os pecados e nos reconciliar com Deus. Você pode dizer, mas eu cometi um pecado e eu já sabia disso. Irmão, presta atenção. O Senhor Jesus derramou seu sangue. Se você se humilha, se você busca o perdão e confessa de um puro e sincero coração, você pode sim obter perdão, porque a palavra de Deus dá essa confiança para nós. Agora, o perdão deliberado, ou melhor, pecado deliberado de abandono da crença de Cristo, da crença do Espírito Santo, deixando tudo isso para lá, isso é perigoso, tá? Isso é muito perigoso. Então tenhamos cuidado para não acontecer isso, entende, irmão? Então, porque essa nossa certeza, irmãos, que nós temos, que Cristo morreu por nós, para nos perdoar os nossos pecados, nós não podemos trocar ela por nada, certo, irmãos? Não é que nós não pecamos, nós somos pecadores constantemente, irmãos. Mas graças a Deus que temos o Senhor Jesus Cristo. Não é por isso que agora eu vou pecar porque... Né? Aí você está deliberando. Aí você, eu vou pecar porque Deus me perdoa. Eu vou pecar porque Deus me perdoa. Aí está errado. Aí você está deliberando, o Espírito Santo vai se afastar. Agora, se cometeu um pecado, você caiu em uma coisa, depois você entra na realidade, você pede perdão, o Senhor pode... Sim, você tem esperança de perdão, sim. Não vai atrás de conversa de pessoas que dizem que você não tem mais chance, que já foi para o inferno. A palavra de Deus não diz isso. Eu vou explicar bem claro aqui, tá? Então, mas tem que ter o quê? Perseverança na comunhão, né? Exortação que ele deixou para nós. Aqui no capítulo 10, versículo 19 e 25. E com base na obra de Cristo, irmão, nós somos então chamados a viver com fé, esperança e amor, tá? Presta bem atenção, esse capítulo é rico, tá, irmão? No versículo 19 aqui ao 22, nós podemos agora dizer que temos acesso direto à presença de Deus por meio de Jesus. Somos exortados a nos aproximar de Deus com sinceridade, fé, firme e consciência limpa. Ah, mas você já fez isso, aquilo, já fez aquilo. Mas você pediu perdão, se sentiu perdoado, sua consciência está limpa. Não peques mais, tá? Aproveite a misericórdia de Deus que está aqui, tá? Você não sabia isso, você vivia numa denominação que já te condenava. Então você achava que Deus não era mais com você e às vezes você se descambava para o mundo e acabava se destruindo. Mas hoje você está reconhecendo que existe sim uma esperança para a tua alma. Então não volte mais ao pecado que você cometeu. E agora, a partir do momento que você conhece o Evangelho de verdade, que você não conhecia, você pensava que conhecia, mas agora você está enxergando que há uma esperança em Cristo. Isso não quer dizer, já que há, então eu vou continuar fazendo. Aí é uma coisa deliberada, não pode, tá entendendo, irmão? Então, no versículo 19 e versículo 22, nós temos acesso a esse direito à presença de Deus por meio de Jesus. Então ele nos exorta, né, a nos aproximar de Deus com essa fé, com essa sinceridade, com essa consciência limpa. E no versículo 23, devemos assegurar que a nossa esperança, sem vacilar, né, ficar firme, segurar firme na nossa esperança, sem vacilar. Não interessa o teu passado, esquece. Você se converteu hoje, vamos dizer que você está escutando esse vídeo hoje, você não sabia nada disso. Ninguém te explicou isso. Ninguém falou que você tinha condição de buscar a misericórdia de Deus. Hoje você está escutando, dobra o teu joelho, peça perdão hoje do fundo da tua alma e começa hoje e haverá uma conversão hoje na tua vida. Isso aqui é para levantar as pessoas, irmão. Isso aqui é para tirar as pessoas do buraco. Muitas pessoas acham que estão no inferno, certo? E não é assim. Você não sabia. Eu não sabia, o outro não sabia. Por que não sabia? Porque não éramos ensinados, certo, irmão? Não éramos doutrinados dessa maneira. Muitos viviam com medo.
Muitos não sabiam nem o que estavam seguindo. Parecia que o Deus que nós seguíamos era um Deus diferente, cruel. Não, irmão, Deus é misericórdia. Também é um fogo consumidor, mas ele nos adverte primeiro. Não é assim de qualquer maneira, irmãos. Nós somos batizados, ou melhor, nós somos lavados no sangue de Cristo. Cristo morreu por nós. Entende, irmão? Então nós segurando firme essa esperança, sem vacilar, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele falou conosco a respeito da nossa salvação. Certo, irmãos? Agora um detalhe que eu quero passar aqui que fala no versículo 24 e 25, a respeito da exortação, onde fala que nós temos que ter boas obras no sentido do amor, entende, irmãos? Isso nós precisamos e nós não vemos. Hoje mesmo eu vi uma situação que deixou triste. Pessoas discutindo, brigando, não conhecem essa palavra. Tem a Bíblia na mão, mas não conhecem. E aqui está, 24 e 25, dá para nós perceber o que? Uma exortação que aqui é para que os crentes se incentivem ao amor, às boas obras, sem deixar de congregar. Congregar como? Como? Em qual contexto nós temos que sempre nos congregar? Mas tem uma parte que fala comum congregação. Isso é um contexto histórico. Eu vou explicar para vocês. Quando o apóstolo, falo Paulo, mas não é. Quando o apóstolo escreveu, não deixai a vossa comum congregação, muitos interpretam totalmente fora do contexto. Porque a expressão não deixando a nossa comum congregação significa mais do que simplesmente frequentar reuniões. Certo, irmãos? O autor fala sobre permanecer na forma cristã de congregar. Não é que é porque é perto da sua casa. Eu vou na minha comum, porque é perto. Não tem nada a ver, irmão. Isso aí é o homem que criou isso aí. Aqui está dizendo bem claro, não deixai a vossa comum congregação. Eles eram hebreus, Paulo estava falando com eles. Eles tinham costumes comuns, históricos, de culturais. Então havia um confronto cultural. Porque se fosse para congregar da forma judaizante, seria diferente, irmãos. Vocês estão entendendo? Então aqui Paulo deixou bem claro. Significa isso daqui. Que não é só, quando fala não deixar a vossa comum congregação, não é que você não vai congregar, não é isso. É que você não pode ter uma outra forma de se congregar. Você tem que ter a forma cristã. Certo, irmãos? Permanecer na forma cristã de congregar, ensinada pelos apóstolos. Em contraste com o sistema judaico, muitos crentes hebreus estavam abandonando a comunhão cristã para voltar às práticas do judaísmo, como o sacrifício do templo e observância da lei mosaica no sentido cerimonial. Você pode ver, está bem claro. Eles começaram a querer voltar para o templo, querer ser cristãos, mas oferecer ovelhas, E isso daí não estava correto. Estavam congregando de um jeito, estavam mudando o contexto litúrgico, o contexto que o apóstolo ensinou por através de Jesus Cristo. Não precisava mais oferecer ovelha e holocausto. Não está dizendo da lei, os 10 mandamentos. Está falando da forma de culto, que eles cultuavam assim. Eles iam lá, tinham que levar ovelhas. Então eles estavam judaizando. Eles achavam que tinha que continuar. Cristo já morreu. Entendeu, irmãos? Então, essas práticas do judaísmo, como sacrifícios do templo e observância de algumas leis cerimoniais, não precisava mais, irmãos. Poderiam até, vamos supor que tivesse uma festa do Hanukkah, uma festa... Não era pecado algum, porém, o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer que a pessoa não podia ter isso como uma base de salvação. Quando fosse se reunisse em Cristo. Entendeu? Não é no contexto festivo. Isso aí é uma festa que existia entre eles. E eles poderiam comemorar, por que não? Eram festas deles que Deus preparou, que Deus marcou. Que nem hoje, no mundo que nós vivemos, existem festas que eles marcam que, por incrível que pareça, não está correta.
Então quer dizer, as deles estão. Então isso daí não quer dizer isso. Os irmãos estão entendendo? Não quer dizer a respeito de festas, cerimônias que eles faziam em festas, festa dos tabernáculos, festas do Hanukkah. Não. Isso aí é festas que eles podiam participar. Qualquer um pode, até hoje. Não vai infringir o sacrifício de Cristo. Agora, oferecer ovelhas e ofertas e holocaustos e judaizar totalmente o evangelho, tem que se circuncisão para poder se salvar. Aí é judaizar o evangelho. E isso que o apóstolo ensinou. Não deixe o vosso jeito comum de congregar. Porque eles eram hebreus. Porque a comum congregação era a adoração centrada em Cristo, com foco na fé, na graça e na justificação pela obra da cruz. Dá para entender? Sem o peso das tradições judaicas. Abandonar essa forma de congregar, essa forma cristã de congregar, e judaizar o evangelho era retroceder e desviar-se da nova aliança. Agora eu já sou cristão, né? Eu já sou messiânico, vamos dizer assim. Agora sou obrigado a oferecer ovelha. O messiânico não vai fazer isso, porque ele crê no Messias. O Senhor Jesus já foi crucificado. Os irmãos estão entendendo, irmão? Congregar de forma correta. Não basta estar presente fisicamente. Devemos congregar em um lugar onde o evangelho puro de Cristo é ensinado. Devemos evitar misturar doutrinas, práticas que distorcem a suficiência da obra da cruz, da obra de Cristo. Infelizmente, tem denominações que se colocam no lugar de Cristo, que colocam costumes para a salvação. Se você não usar isso, você não pode entrar no céu. Se você não tiver isso, se você tiver barba, você vai para o inferno. Até isso, entendeu? Isso aí pode ser um costume local da denominação, tudo bem. Mas ela dizer que isso daí é pecado, isso é mentira. Certo, irmão? Para com isso, irmão. Vamos falar a verdade, essas coisas. Eu já vi jovens que estavam com a barbinha um pouquinho grande assim, alguém já foi chamar a atenção, e a pessoa no fim se desanima, vai embora. Por quê? Porque não sabem explicar as coisas e tratam as pessoas mal. Congregar de forma correta, irmão. Certo, irmãos? Evitar desanimar, ficar no desânimo. Alguns abandonam a reunião, a congregação, devido a perseguições. Perseguições. Existe até hoje. Começa a perseguir uma pessoa e falar isso e falar aquilo. A pessoa vai embora. Depois abandona. Já aconteceu daquele jeito, abandona, nem vai mais visitar, nem vai mais nada. Também era assim. Essa exortação, ela nos lembra o quê? Congregar é essencial para fortalecer a fé e estimular uns aos outros e perseverar até a volta de Cristo. Isso não quer dizer que eu preciso estar numa igreja enorme com 20 mil pessoas, com 5 mil, com 3 mil, com 200, com 10. Eu posso me congregar na minha casa, eu, minha esposa e alguém da minha casa, posso estar congregado, não tem problema nenhum. Até sozinho consigo me congregar, porque nós cremos que Deus está conosco, que Jesus Cristo está conosco, e eu oferecendo a Deus o meu louvor, eu estou congregando. Eu e Deus estou congregando, estou na comunhão com Deus. Não basta apenas se reunir, basta perseverar em Cristo. A nossa reunião, irmão, sempre tem que ser centrada em Cristo. Agora, sobre o pecado. Aqui, irmãos, no verso 10, 26, 31, uma advertência contra o pecado que é deliberado. Por exemplo, versículo 26, o pecado deliberado aqui não é um erro comum. Não é um erro comum. Pecado deliberado não é um erro comum. Quer dizer, não é uma coisa comum. Não é que a pessoa foi ali e cometeu um pecado. Não. Esse pecado, irmãos, ele é muito mais grave. Certo, irmãos? O pecado deliberado não é um erro comum. Então, o que ele é? É um deslize ocasional, mas não é nem um deslize, ou melhor, nem um deslize ocasional. A pessoa deslizou, pecou, não. Mas uma rejeição consciente e voluntária da graça de Deus, que é Jesus Cristo, que é o sacrifício de Cristo. Está entendendo? Quer dizer, não, eu não vou crer mais em Jesus Cristo e vou voltar. Ele estava falando tudo isso aí por causa dos hebreus.
eu não creio mais em Jesus Cristo, vou voltar para o judaísmo. Pronto. Entendeu? Aí era um pecado grave, porque ele deixava de crer em Cristo, que era o Cordeiro de Deus, para voltar para sua crença anterior, deliberadamente. Então, quem rejeita Cristo, coloca-se fora do alcance do perdão, restando apenas o juízo de Deus. Você está entendendo o que é aquilo ali? E muitos torcem aquilo ali, dizem, você já pecou, você não tem mais esperança, porque está escrito aqui. Porque não foram a fundo, não pesquisaram, não estudaram, está entendendo? Então não é bem assim. Não é bem assim como você aprendeu. Agora aprenda certo, tá? Vamos continuar, já vamos terminar já. Tá? Você não rejeitou Cristo, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Se você ainda tem o Espírito Santo, você sente em você o arrependimento. Aí você vai lá e pede perdão de um coração sincero. E Deus te perdoa, porque Deus conhece que quem está impulsionando você para pedir perdão não é você, é o Espírito Santo. Porque de você mesmo você não tinha condição de nada. Você está entendendo o que é isso, irmão? Isso aí, porque se quem rejeitava a lei de Moisés, aí ele falou, olha aqui, era condenado, quanto mais seria a condenação para quem desprezasse o Filho de Deus? Deixar Cristo para voltar para o judaísmo. Ele estava escrevendo para os hebreus, irmãos, entendam isso. E esses sofreriam maior condenação, porque desprezaram e profanaram o sangue da aliança, insultando o Espírito Santo. Ainda ele pergunta, isso não é uma insulta ao Espírito Santo? E agora, versículo 30 e 31. Deus é justo e vingador. Cair em suas mãos, né? Nós sabemos que sem estar sobre a graça, é terrível, não é, irmãos? A graça, Jesus Cristo, não é a igreja. Então esse pecado, irmãos, deliberado, eu vou explicar de uma forma mais prática para vocês entenderem. Esse pecado deliberado está relacionado ao ensino de Jesus em Marcos 3, 28 e 30, onde está dizendo assim, onde ele fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é imperdoável. Tá? Essa blasfêmia ocorre quando alguém consciente da obra de Deus rejeita, desacredita o Espírito Santo de forma deliberada, atribuindo suas obras ao mal. Entendeu? Você não rejeitou o Espírito Santo. Quem rejeita o Espírito Santo é aquele que não quer que você estude a Bíblia, aquele que não quer. Quem rejeita o Espírito Santo não gosta da Bíblia, para começar. Primeira coisa, ele já não gosta da Bíblia. Ele gosta de outras coisas, mas da Bíblia ele não gosta. Então vamos ficar bem atentos sobre isso. Porque se você tem prazer de ter a Bíblia, prazer de falar das coisas de Deus, ora, você acha que o diabo tem prazer de falar das coisas de Deus, irmão? Analise você mesmo, você tem prazer de falar das coisas de Deus. Você não rejeitou o Espírito Santo. Você pode ter cometido um pecado grave, mas você não pecou contra, você pecou contra o seu corpo. Então peça perdão e peça que Deus perdoe e restaure a sua vida, porque o seu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo te compunge, porque ele não quer perder esse templo que é você. Não quer que você se perca, não quer que eu me perca. Então vem a misericórdia de Deus. Em Hebreus 10, o pecado deliberado é rejeitar o sacrifício de Cristo. Vou pontuar aqui. Tá? Após conhecer a verdade, é um estado de rebelião, de incredulidade consciente, onde as pessoas rejeitam a obra de Cristo, voltam deliberadamente ao pecado, desprezam a graça de Deus, que é Jesus Cristo, e insultam o Espírito Santo. Veja bem, não está falando de graça igreja. Nenhuma coisa pode tomar o lugar de Cristo. Não é a igreja, é a graça Jesus Cristo, o sacrifício da cruz. Deu para entender? Essa condição, e se a pessoa faz isso, vai demonstrar uma apostasia completa. E isso é grave, porque até igrejas, denominações, estão se apostatando e fazendo isso, enganando as pessoas, afastando totalmente a salvação daquelas pessoas, do único que poderia salvá-las, pelo poder e pela sua misericórdia, perdoá-las. Então, irmão, esses textos devem ser, não é para mim te amedrontar,
texto que eu leio não é para mim te amedrontar. Aqueles que lutam contra fraquezas ou pecados comuns, ele se refere a uma... Aqui não. Não é isso. Não é contra pecados comuns. Aqui está referindo, irmãos, todos os pecados são pecados. Aqui está referindo a uma rejeição consciente, maliciosa do Espírito de Deus. Você não tem isso, você não fez isso. Certo? Alguém falou que você não tem mais salvação? Você não crê em Deus? Você não crê no Espírito Santo? Você chora amargamente, às vezes está até em depressão. Pensa bem, eu estou explicando para você. Tem esperança, para com isso, levanta dessa cama, dobra o joelho, ora a Deus, peça perdão, levanta a tua cabeça. Se no lugar que você ia não te aceitam, procure outro lugar. Tem algum lugar que vai te aceitar, que vai te abraçar. Não fique aí jogado achando que você é um condenado. Não pense nisso. Jesus Cristo vive. Sua alma tem vida. Ela está suspirando. Está um pavio que fumega. Presta bem atenção. Irmão, se você tem alguém na sua família que está nessa situação, passe esse vídeo para frente. É um pouquinho longo, mas peça para estudar tudo, irmão. Isso aqui é um estudo, tá? Então, ainda no versículo 32, ele vai lembrar de tribulações que eles suportaram no passado, destacando a fé que o sustentou. No 35, 36, ele exorta a não perderem a confiança em Deus, que vai dar grande recompensa. A perseverança, então, é necessária para fazer a vontade de Deus e alcançar as promessas. E no versículo 37 e 39, ele fala que Cristo virá brevemente e somos, então, chamados para viver pela fé sem retroceder, pois os que retrocederam, os que retrocedem para a perdição não agradam a Deus, mas aqueles que perseveram pela fé alcançarão a salvação. Perseverar pela fé aonde? Em Cristo. Se você trocar a figura de Cristo por uma placa de uma igreja, você está errado, a mesma coisa. Você pode ir numa igreja, não tem problema, mas que seja Cristo a tua finalidade. Não condene os outros. Tem muitos que não vão em lugar nenhum, mas estão servindo a Cristo. Porque a igreja que vai se salvar não é uma denominação, é a igreja invisível. Está em vários lugares. Cristo é suficiente, seu sacrifício é único e perfeito. Certo? Nos trouxe redenção completa. Não devemos buscar outra forma de salvação. Congregar com fidelidade. Fazer aquilo que Deus mandou. Comum congregação é permanecer no Evangelho. Dentro do Evangelho. Está entendendo? Dentro do Evangelho. Um Evangelho que puro, sem misturar tradições. Tem muitos aí que mistura. Se não usar isso, tem que usar aquilo. Tradições humanas, legalismos, que desviam o foco de Cristo. E aí começa até comércio. Não compra isso aqui, que esse aqui é tanto mais bonito. Compra aquele ali. Bom, tem tanta coisa aí que só Deus. As pessoas estão pensando que estão servindo a Deus. Mas o principal é isso. Perseverar na fé, apesar das lutas. Nós devemos abandonar todas as coisas que desagradam a Deus. Confiar nas promessas de Deus e viver pela fé, sabendo que Cristo vai voltar para nos recompensar. E que Deus os abençoe a todos. E esse estudo, vocês prestem bem atenção, que fará bem para as vossas almas. Amém e amém.